Boa tarde, sou a Ale Rocha, taróloga reikiana e apômetra. Estou nas outras mídias como Ale Rocha na web e você pode também acessar a minha leitura de tarô semanal, além daqui do meu canal, também na web rádio casileoca.com, que é um projeto multicultural encabeçado pelo Liberto Solano Trindade. Tá lá na web rádio, é só digitar casileoca.com e também nas mídias sociais lá da turma, que é sempre muito bacana acompanhar o trabalho de saraus e outras atividades culturais que eles promovem. Hoje vamos fazer uma leitura de tarô de perguntas e respostas. Você que está passando por aqui, deixa o seu like, deixa o seu dislike, me dá um oi, me dá um emoji e bora lá passar uma tarde bem gostosa, conversando, batendo papo e também lendo tarô para as perguntas de vocês. Aqui eu já deixei na descrição do vídeo e também no comentário fixado o valor, jeito de pagar, tá aqui também, olha, tem aqui na minha tela para facilitar para você. R$10 no Pix. A que ponto chegamos? E cada vez que eu penso em Pix, e também se você não tem acesso ao Pix, infelizmente, então você pode também enviar por Wise, que é a plataforma de transferência que eu uso. Aqui na descrição do vídeo eu deixei até um link caso você queira baixar o aplicativo da Wise no seu celular para poder fazer as suas transferências internacionais. É bem facinho, não é propaganda, quem me dera, mas é um serviço que está disponível a qualquer cliente. Esse link com essa minha um código que você tem aí, uma promoção, sempre tem alguma promoção que a Wise dá para clientes novos. E assim você pode também me transferir R$10, ou também, como é que é, $2 ou €2, caso você não tenha acesso a real, enfim. Você que sabe. O importante é a gente ficar juntinho aqui. Eu estou tratando de uma gripe que não passa nunca. Meu Deus do céu, mas a gente vai vencer essa gripe, se Deus quiser. Ó, aqui a minha... Vou ler, não sei se ela está em vivo agora comigo. Uma persona, mi amor, mi carinho, que está em Argentina. E aí eu vou ler, gente. Peraí. Então aí tem que ler em outro idioma. Peraí. Deixa eu falar com a pessoa primeiro. Saber se ela tá ao vivo, né? Olha, carinho. Olha, carinho. A minha gata, com certeza, já está aqui do lado, causando fortes emoções no meu coração. Dá licença, gata. Desculpa, gente. Estás em vivo. Cadê? Aí o problema de escrever em espanhol é que eu não tenho os sinais em espanhol aqui, eu fico adaptando, tá? Ai, também, ó, tele, em espanhol. Aí vai ficar uma confusão aqui, mas tudo bem. Porque eu já estou organizando internamente, gente, os vídeos em espanhol. Então eu vou deixar uma playlist separada aqui.
eu fico lendo um monte de coisa ao mesmo tempo, gente. Desculpa, ó, bem-vinda você que está passando aí. Deixa seu like, deixa seu dislike, deixa seu comentário, me fala um oi, entendeu? Se inscreve no canal e manda a sua pergunta. Tá aqui a descrição de como fazer. R$ 10 pelo Pix. Se for Wise, também R$ 10, se você não tiver acesso ao Pix, mas se você não tiver acesso a real por algum motivo de onde você estiver falando, também é $2 ou €2, são as moedas que eu vou trabalhar agora. Deixa eu ler aqui a pergunta. Eu já recebi uma pergunta aqui, só que aí eu vou pedir licença para vocês, que eu vou responder porque a pessoa não fala português. Então, vamos lá. Vou contestar-te, querida. Carinho, mi amor, mi carinho. E depois, não sei se a persona aí sigue em vivo, mas se não está, depois ve a resposta, a contestação. Como se diz, como se habla, resposta se habla. E mi mente não está bem, não sale bem, pero ahí va, ahí va. Déjame ver si tengo la mesa, porque me encanta sempre. Porque, tá vendo, gente, eu não posso. Realmente eu não posso ter esse negócio de falar em um idioma e ficar misturando os idiomas. Porque eu bagunço tudo na minha cabeça depois. Tá? Aí eu vou ficar falando só espanhol ou só português. Me bagunça tudo. Quando eu fizer live de espanhol, vai ser só espanhol. Quando eu fizer live eu já fui soltando em. Quando eu fizer em português, vai ser só português. Os dois ao mesmo tempo eu fico doidinha. Cadê? Agora sim, olha eu aqui. Vou responder. Acho que só nem tá em vídeo. Primeiro, assim vai. Bueno, ahí va a caer tu respuesta. Estou fazendo espanhol só para uma pessoa específica, gente, mas pode fazer as perguntas de vocês aí, tá? R$ 10 no Pix, tá aí o meu Pix. Aí, tá vendo? Aí o que acontece com a mesa? A gata vem, mexe alguma coisa, eu já não mexo mais nada. É desse jeito, beleza. Eu vou mostrar só meu rosto, então, gente. Não tá dando certo. Eu vou mostrar a mesa, mas não tá dando certo. Desculpa. Bueno, carinho. ¿Podrá tardar esta recuperación? Y no veo ahí la cuestión de una cirugía. Tal vez sea más la cuestión de una... ¿Cómo hablan? Fisioterapia que habla. Aquí no... En Argentina es otra palabra que siempre me olvido. Voy a procurar acá. ¿Qué palabra es esta? Quino, algo así. Fisioterapia. Acá se dice fisioterapia. Ya me dijiste antes cuál palabra es, pero no me acuerdo. Voy a usar como en portuñol, como en español de otros países. Bueno, sí es posible. No veo una cuestión de... No veo realmente algo de cirugía y será muy lento.
pero si es posible. Una aquí sí es posible, siempre, pero no veo como con una cirugía. Así, no me sale de esto. Hay solamente este tipo de información todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. O sea, sigue con su trabajo de fisioterapia, sigue con el trabajo de ejercicios, siempre con los profesionales seguramente. Y me salen cartas buenas, pero que será difícil. Sí, será difícil. Hay, son pocas las, acá se dice, pocas las chances. Está ahí muy reducida la posibilidad para que haya una intervención cirúrgica, realmente. Así, contesto a ella acerca de esto porque sé que la persona ya sigue con los médicos, ya sigue ahí con su preparación para el tema que seguramente ya se aperceberam que es el tema. Então, gente, eu estou respondendo aqui porque eu sei que a pessoa já está se cuidando. Eu sei que a pessoa já está fazendo o que tem que fazer. Por isso que eu estou dando uma orientação a mais que tem a ver até com o bem-estar, não tem a ver com questões específicas, se alguém entendeu o que eu estou falando, expressões médicas, tá bom? A pessoa está preocupada aí com o assunto. Mas, sim, é possível, nena. Seguramente. Siempre. Es posible, pero podría tardar un poco. Siga ahí con el trabajo, tal vez algo más chico, tal vez una intervención pequeña, puede ser que sea, pero no una larga cirugía, algo menor. No comprendo porque no sé estas de medicina, pero tal vez salga ahí algún procedimiento de pequeño porte, acá se habla de pequeña dimensión, algo que puede ayudar. Preguntar ahí a su fisioterapeuta, a su médico de los movimientos, que puede ser algo menor, que no sea una cirugía, pero también no es solamente la fisioterapia, ¿comprendes? Algo menor. Así será. Gracias por tu pergunta. Obrigada, gente. Aí, já cheguei aqui no meu espanhol, quase portunhol. E você também pode mandar sua perguntinha, porque a gente está aqui para ajudar e ser ajudado. Então é R$10. E a gente está conversando aqui. Ó, já cheguei respondendo em espanhol. Ai, que delícia. Ai, que bom. Vamos deixar o like aí, gente, que está assistindo. Vamos deixar o dislike, gente, que está assistindo. Vamos deixar aí. Olha, estou bem feliz. Então, já comecei aqui meu dia com uma pergunta. Deixa eu ver se tem outras perguntas aqui no WhatsApp. Porque aí você pode mandar sua pergunta pelo WhatsApp, já com o comprovante do Pix, tá bom? Para me ajudar, porque eu não tenho condição de ficar procurando aplicativo agora e tal, entendeu? Mas eu já deixei aqui para vocês, enquanto não chegam perguntas, a gente vai batendo papo. E eu já deixei aqui no canal para vocês o tarô da semana. Já deixei o tarô da semana. Já deixei uma nova live atemporal para vocês. Deixa eu olhar aqui o nome da live atemporal que eu já esqueci. Ó, tarô dos signos e amor, gente. Só que essa é atemporal. Não é só para esse mês. Não é só para essa semana. É para qualquer momento que você chegar. Tá aqui, ó. É uma playlist que tá escrito assim, atemporal. Então você chega lá e você vai ver esse que é o tarô dos signos. E o amor, especificamente o amor
porque eu sei que tem gente aí que tá afim, tem gente que foge e tem gente que tá afim. Então, na dúvida, vai lá ver. E assim, é uma leitura que foi canalizada para que seja atemporal, a qualquer momento que você chegar, pode vir a tocar o seu coração, espero que sim. Vale para o seu signo solar e principalmente para a sua lua. O ascendente é mais a nossa manifestação no mundo, né? Como é que a gente se relaciona com o mundo em geral. A lua é aquele nosso lado afetivo. Por isso que vale a pena você olhar todos os signos, porque se você não sabe onde está a sua lua, vai que toca o seu coração. Outro signo. Nossa, essa mensagem não é do meu signo solar, é de um outro, mas parece que mexe comigo, parece que está falando comigo. Porque pode ser que tenha algo ali mexendo na sua área afetiva relacionada àquele signo. Então, vale a pena. Se quiser também encaminhar para outras pessoas, eu agradeço sempre esse encaminhamento. E eu estou também bem feliz porque eu estou conseguindo aumentar essa playlist. Estou conseguindo deixar um pouquinho mais, com mais informações. E logo eu vou abrir outra playlist só em espanhol. Afirmações de prosperidade. Gostei do nome. Boa tarde, Carla. Tudo bem? Boa tarde, afirmações de prosperidade. Gostei desse nome. Que é o que a gente precisa. Prosperidade e afirmações de prosperidade. Gostei do nick. Boa tarde, bem-vindas. Bem-vindas. Estou batendo papo aqui. Enquanto a gente... enquanto eu espero aí as perguntas no meu WhatsApp, com o comprovante do Pix. E a gente assim pode bater papo sobre o que a gente quiser bater papo. Vamos passar uma tarde juntas. Eu estou avisando aqui o pessoal que eu já tenho aqui a playlist de tarô atemporal. Então, a qualquer momento que você chegar em algum daqueles vídeos, ele foi canalizado para fazer sentido para você nesse momento. Gostei do nome, afirmações de prosperidade. Aliás, é o tema que eu mais gosto de tratar. No tarô é prosperidade. E eu fui... a minha gata. E eu fiz aqui o tarô dos signos do amor, mas depois eu já faço logo também o tarô dos signos da prosperidade. Acho que é um tema que não esgota, né? Porque a qualquer momento a gente vai mudando. Então, de repente, eu preciso de uma sintonia nova, eu preciso de uma palavra nova. Esse assunto é maravilhoso que não esgota. A minha gata. Muito bem. E deixa eu ver, eu acho que eu já tenho também de prosperidade aqui, mas geralmente é de... eu fiz uma temporal, mas não dos signos. Eu estou aqui numa playlist tarô atemporal, prosperidade também, mas aí não é só de signos, ela é bem aberta, ela é aquela que você escolhe uma cartada e vê o que pode significar para você. Eu sei que tem gente que às vezes escolhe assim, olha, isso vai ser para essa cartada, aquele outro vai ser para aquela cartada. Então isso ajuda também. E eu já estou aqui também avisando as pessoas, estou só batendo papo, gente, que se vocês quiserem bater papo aí no chat, a gente bate papo de boa enquanto não vem perguntas. Eu respondi uma agora há pouco. E se alguém chegou atrasado aí, eu respondi espanhol porque a pessoa não entende português mesmo. Mas eu tô aqui para responder. Vai que também você quer. Se querem enviar sua pergunta em vivo, podem enviar em espanhol. Aí vou contestar com mi portunhol. Sempre. Ai, Deus. Porque se uno não pratica o idioma, se perde, não? Acho que é assim que fala. Se a gente não pratica o idioma, a gente perde. Então, como o espanhol é o meu idioma paterno, eu acho que essa também é uma forma de eu praticar o meu espanhol, falando também, fazendo lives agora em espanhol, fazendo vídeos em espanhol. Então, live eu ainda não tô... Eu vou ver, porque como muda muito essa questão cultural, muda bastante coisa.
eu estou observando como é que funciona o YouTube nesse sentido, para esses países da fala espanhola, com tarô, porque a gente tem que se adaptar. Eu sempre li presencialmente YouTube, vocês viram que meu canal está começando, então eu preciso aprender, assim, estou aprendendo tanto aqui no Brasil português, quanto observando em espanhol. E estou gostando, estou achando bem instigante, bem divertido. E conforme está passando a live, eu estou passando, colocando meus penduricalhos aqui, ó. Muito bem. Olha só, gente, um recado que eu já vou deixar registrado, vou deixar mantido aqui. Segundo semestre agora, a gente vai organizar um curso de desenvolvimento mediúnico, mas ele vai ser presencial aqui em São Paulo. Estamos por organizar e deixar prontinho aqui para você, tá? Numa fase bem anterior ainda. E quando ficar prontinho eu vou avisar vocês aqui do canal vão ser as primeiras pessoas a saberem sobre esse curso de desenvolvimento mediúnico. Vou avisar tudo certinho, bonitinho, para que vocês possam, quem quiser participar, quem tiver acesso aqui à cidade de São Paulo presencialmente, vai poder participar. E é um curso que, esse curso tem que ser presencial, porque ele é um curso muito sensível, muito delicado, é muito cuidadoso. Desenvolver a mediunidade é algo muito delicado, é algo muito cuidadoso. Então, a gente vai sempre conversando a esse respeito, tá? E aqui, além do tarô atemporal, eu já estou com bastante aqui o tarô da semana. Eu acho que sempre vale a pena a gente ver o tarô da semana atual e checar um pouco o da semana anterior. Porque tem coisas que começam e que vão reverberar. Então, checa o da semana passada, se quiser, para ver o que está ainda reverberando essa semana. E eu vou ver agora já é dia 22, né? E acho que essa semana era uma boa semana para eu já fazer o tarô para o mês 7. Eu acho que já é uma boa semana para eu fazer a leitura de tarô para o mês 7. E eu vou fazer, deixa eu olhar a agenda, de repente eu já faço a leitura de tarô para o mês 7. Mês 7 não, mês 8. Mês 7 já está no ar, meu Deus do céu. Que doida. Mês 8 de julho ainda tá valendo, gente. A leitura de tarô de julho, mês 7, tá valendo. Tá aqui no canal, que doida. É só ir lá, transmissões ao vivo. E hoje é dia 22. Então dá, 24. Eu tô me organizando para as quintas-feiras à noite conseguir sempre fazer uma live para vocês, que seja ou atemporal, ou sobre o mês. Algum tema assim aberto, gratuito para todo mundo. Perguntas e respostas é que eu vou sempre, de alguma maneira, fazer sim uma cobrança, porque o meu trabalho, né, gente? O tempo que eu não estou atendendo uma pessoa no horário exclusivo, eu estou aqui com vocês. Inclusive, quem quiser agendar um horário exclusivo comigo, pode agendar esse horário, porque a gente fica 1 hora conversando sem parar. Obrigada aos coraçõezinhos. Marcos Filominos. Isso aí, deixa o coração, deixa o like, deixa o dislike. Gente, eu vou responder uma pergunta aqui, tá bom? Então, quem quiser, continua aí no chat. Quem quiser só conhecer meu trabalho, pode ficar aí, observe meu trabalho. Fique à vontade, agradeço a presença. Deixa o like aí para me dar um apoio aqui no meu canal. E eu vou ler aqui o tarô para uma pessoa, porque já me mandou a pergunta com comprovante. Olha. Opa. Deixa eu organizar para uma pergunta para você, tá bom? Então, vamos lá. Eu não vou ficar conseguindo mostrar a mesa, porque eu realmente estou com problema na tela, mas eu fico mostrando aqui em cima a carta para você, tá bom?
Aí eu já te falo, tá? Ó, vai ser bem difícil, sabia? Vai ser bem difícil. Eu vou ver um jeito aqui de ajudar mais específico, porque tá bem difícil de conseguir. Vamos achar uma solução para você aqui, porque é como ela pode estar talvez um pouco longe já. Tá assustadinha, tá um pouco longe. Você tem que ser rápida. Eu entendo aqui que você tá rápida, tá bom? Tá bem assustadinha. Tá se mexendo, ela não tá parada no mesmo lugar. Esse que é o problema. Entendeu? Vamos ver. Vamos tentar ajudar aqui. Olha, é melhor andar um pouco mais longe agora. Não fica só ali no perímetro, lá, assim, perto da tua casa. Tem que olhar um pouco longe, tem que olhar um pouco depois. Porque ela se assustou com alguma coisa e começou a andar. Entendeu? Tá difícil mesmo, né? A parada ela tá na espiritualidade, mas tem esperança, talvez você consiga, tá? É difícil eu te falar isso, tá? É difícil dar um sim ou não certeiro, tá? Porque são decisões que estão muito além da gente. São decisões, tudo que envolve animal é mais difícil, tá? Porque existem decisões aí que é um outro grupo espiritual que toma conta. Os mentores, né? Mas acho que se você pegar o carro, o lance é pega o carro, tá? Pega o carro e vai. E fica rodando. Dá uma rodadinha com o carro. Não fica só a pé do lado de casa não, tá? Dá uma rodadinha com o carro. Tá bom? Ai, Jesus. Deus quiser, você vai conseguir, tá? É possível sim conseguir achar, tá? Mas assim, desse jeito, se você ficar só perto de casa, fica mais difícil, por causa do susto. Ela tá andando, tá se mexendo. Então dá uma rodadinha com o carro. Fica andando, fica procurando. Tá bom? E fazer tudo que a gente já sabe que tem que fazer. Se comunicar, falar, pedir para as pessoas, pedir ajuda. Tem gente aí que vai te ajudar assim, tá? Tem gente que vai te ajudar a achar. Deus abençoe. Tá? Deus abençoe que consiga encontrar. Você me fala se conseguir. Vou te dar uma recomendação aqui por escrito, tá? Para ficar mais fácil para você. Espera aí. Oi, Lélia Pereira. Às vezes, ó, gente, só avisando quando eu tô respondendo aqui o tarô, eu não olho o chat para eu me manter concentrada. Mas vão deixando aí, eu só vou dar mais uma fala aqui por escrito para a pessoa, para ajudar aqui a pessoa, tá bom? Mas eu tô respondendo aqui as recomendações.
Tô respondendo aqui uma pessoa, tá, gente? É por isso que eu tô aqui quietinha. Não tô olhando aqui o chat, tá? Eu tô dando alguns detalhes para a pessoa que me fez a pergunta aqui por escrito. Bom. Ai, 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 ai. Vamos ajudar. Muito bem, gente. Deixa eu olhar aqui de novo o chat. Como é que tá? Ih, Lélia Pereira, tudo bem com você? Eu tô respondendo aqui as leituras de tarô para quem tá mandando as perguntas. Aqui nesse número que é o Pix e também é o meu WhatsApp. Se alguém aí não tem acesso ao Pix, pode enviar pela Wise, que é uma plataforma de transferência de valores, está aqui também, é o meu perfil, meu código, né? Não é código, é perfil, né? E assim eu vou respondendo os tarozinhos pro povo que tá aqui. E a gente pode bater papo sobre sonho, mediunidade, o que a gente quiser. Estou sem roteiro, porque eu gosto de bater papo de acordo com o que vocês mesmas gostam de conversar. Ó, então, deixa eu responder também aqui, ó. Eita, que beleza. Tô respondendo, gente. Muito bem. Todo mundo respondido, todo mundo avisado até agora. Assim que eu gosto. Vou ficar com vocês até às 17 horas, gente, pra gente responder tarô, pra gente bater papo. Quero saber de onde vocês falam, qual a temperatura aí da cidade onde vocês estão falando. Aqui eu não sei se. Aqui a gente chegou até 23 graus em São Paulo hoje. Acho que estava 23 ou 24 hoje. Não sei. E 25, ai que coisa boa, 25 graus aqui em São Paulo, hein? Que coisa boa, quentinho, gostoso, mas aqueles 25 graus que tá com ventinho, então não tá aquele calor, sabe? Tá aquela coisa, ai, quente demais. Tá gostosinho, tá um 25 graus que dá pra sair na rua sem ficar esbaforida. Dá pra gente ficar sossegada, assim que eu gosto. E a gente já respondeu aqui um pouco o tarô para uma turma. Quem quiser mandar sua pergunta pode mandar também. Eu estou aqui à disposição de vocês. Vou ler quinta-feira à noite. Vou fazer a leitura já do tarô de julho. Sabe por quê? Porque aí dá tempo de eu fazer os cortes. Porque essa coisa de fazer corte consome o tempo, né? É chato pra caramba isso. Meu Deus do céu, que é chato. Ai, gente, eu sou taróloga, eu não sou youtuber.
Então é meio chatinha essa coisa. Caramba. Mas eu tô aprendendo, tá? Tô aprendendo a fazer YouTube. Porque agora é o nosso jeito de nos comunicarmos, não é? É importante a gente se comunicar com o YouTube. Instagram, eu ainda tô. Eu divulgo algumas coisas lá. Quem chegar lá no meu Instagram vai ver, assim, sabe o que? Vai ver bastante receita de coisa que eu já fiz. Vai ver minha foto de bichinho, vai ver meus passeios, parte mais assim, pessoal. Mas tá lá, Lê Rocha na web, quem quiser. E o TikTok lá é o que menos tem coisas, porque eu abri há pouco tempo. E eu só coloco algumas divulgações também do YouTube. Aqui o YouTube está sendo, por enquanto, a minha plataforma principal para leitura de tarô. E eu tenho que me organizar, né, gente? É porque eu tenho que aprender um para depois aprender o outro, gente. Eu não estou conseguindo fazer tudo ao mesmo tempo, não. Mas sim, eu quero aprender e fazer, deixar tudo bonitinho nas outras plataformas. Por enquanto é o que tem. E você se inscrevendo me ajuda, porque aí sim eu consigo também criar um pouco mais de material, né? Para poder então desenvolver para as outras plataformas. E eu também estou já fazendo, me preparando internamente. Já fiz aqui um vídeo teste que eu mandei para umas pessoas em espanhol. Por isso que no começo da live até já respondi em espanhol. Porque daqui a pouco eu vou colocar uma playlist aqui no canal, que vai ser uma playlist em espanhol. E vou começar do jeito que eu comecei aqui, né? Lendo o tarô da semana, fazendo algumas coisas. Live, talvez eu espere um pouquinho para fazer. Porque também não sei se vai ter essa procura, né? É que eu quero praticar o meu espanhol. Muito por isso, que é o meu idioma paterno, o espanhol. E assim eu quero também praticar uma coisa que me ajuda a praticar o espanhol. E você pode enviar sua perguntinha agora, ao vivo, R$10. Se você não quiser mandar a sua pergunta agora, fala assim pra mim, Ale, eu quero sim mandar, mas eu queria que fosse lido assim um pouco mais privativo, né? Não expondo aqui. Tudo bem. Você pode me mandar também pelo WhatsApp. Mesma coisa, esse número. Só que aí o valor é R$18. Eu vou ler fora da live. Eu vou te responder com áudio. Eu tiro foto aqui da cartada para você, eu encho essa mesa aqui de cartas, eu tiro essa foto, mando para você o áudio, a foto da cartada e sempre alguma dica de banho de ervas ou algum procedimento, alguma vela a acender, alguma coisa sempre que vier pela intuição, eu também te encaminho. E aí, nesse caso, é R$18 a pergunta. A pergunta fora da live é R$18, durante a live é R$10. Por isso que também é legal você aproveitar esse momento que eu estou aqui com vocês, hoje até às 17 horas, para a gente responder para você ao vivo. E me falem também quais os temas que vocês querem, que vocês gostam aqui de conversar, para eu começar a fazer vídeos, gravar vídeos temáticos também nesse sentido, para eu organizar esses roteiros, organizar esse material para vocês. E eu já reparei assim que como meu canal ainda está começando, alguns vídeos talvez não tenham assim a mesma procura que outros, mas tudo bem, porque a gente está aqui para começar, a gente está aqui para aprender. E assim, com as dicas de vocês e os comentários de vocês, eu vou sempre me organizar, sempre melhorar o nosso canal aqui, para você ter um material também que você goste de acessar, né? Que faça sentido para você, para acessar. São Paulo, 25 graus. Como está aí a cidade de onde vocês falam? Qual a temperatura que vocês estão? Eu adoro saber, porque tem gente assim que fala assim para mim, eu estou outro dia, né, me falaram, eu tô aqui em Fortaleza, tá 25 graus, um gelo. Eu falei, meu Deus do céu, para mim tá uma delícia, 25. Eu adoro saber isso, porque a gente tem, cada uma tem uma sensação, né, diferente sobre o ambiente. Eu adoro saber isso também. E também tem o nosso amigo que é do sul da Bahia também. Ele estava ali todo coberto com meia, com coberta. Ai, que barato, adoro. Muito legal isso. Eu, para ficar incomodada aqui em São Paulo, eu acho que quando começa a cair abaixo de 15 graus já incomoda. Eu já fico incomodada. 15 graus assim.
E assim, se for um dia de 15 graus, ainda não incomoda. Agora, 2, 3 dias seguidos, 15 graus, parece que a casa vai ficando mais fria, né? Aí começa a incomodar mais. Aí parece que tudo vai ficando mais gelado mais tempo. Mas também, gente, esse verão é meio... Esse inverno tá meio que veranico, né? Porque foi-se o tempo, cada vez mais com o desastre ambiental que a gente está vivendo, não tem mais aquele inverno que existia antigamente. Eu lembro aqui em São Paulo, quando a gente era criança, o inverno durava 6 meses. Era 3 meses tentando ser primavera, 3 meses até dava certo o verão, chovia pra caramba no final do dia e era isso, a vida que a gente tinha. Então era 6 meses de frio praticamente. Um mais intenso, menos intenso, mas era frio. E eu gostava? Não. Não. Eu gosto assim, esse solzinho, dia de sol, uma temperatura mais amena, maravilhoso. É perfeito. Mas a gente tem que ter consciência, é o natural? É o melhor para o meio ambiente? E o pessoal fala assim, o ser humano não vai acabar com a vida na Terra. O ser humano está acabando com a própria vida na Terra. A Terra, meu amor, o planetinha Terra vai ficar assim, deteriorado, mas depois que toda a humanidade se chegar a esse ponto, a Terra se recupera em 3 meses. Tá? Então, nós temos que fazer o nosso esforço para nós fazermos parte desse meio ambiente. A gente voltar a se integrar, assim como os nossos ancestrais, os povos originários, né? Assim como eles sempre fizeram, se integrar com a natureza. Que assim não dá. Então, como é que eu vou falar de prosperidade? Como é que eu vou falar de sucesso se a gente não caminhar junto com a mãe natureza? Não dá, gente. Não conecta. Quero ter prosperidade. Como se a gente está vivendo enchentes que detonam todo uma região, inundam toda metade de um estado. Aí você vai lá e vota na pessoa que ajudou a inundar o estado. Desculpa, me ajuda a te ajudar. Aí não dá, né? Aí não dá. Gente do céu. Por isso que quando a gente fala de prosperidade, a gente tem que pensar em prosperidade em todos os sentidos da vida. Prosperidade não é só dinheiro, né? Prosperidade não é só ganhar bem, ter um bom salário. Porque tem gente que ganha 20 mil reais e faz dívida de 30. Isso não é prosperidade. Tem gente que ganha 2 e lida com a vida com 2. Está quase conseguindo a prosperidade. Mas, né, o importante é a gente saber lidar para então projetar para crescer. Aí sim é prosperidade. Eu tenho esse recurso, eu tenho esse potencial, agora eu vou crescer, porque prosperidade é crescimento, tá? Por isso que eu vou fazer também a live sobre prosperidade, uma nova live, vou fazer uma nova live sobre tarô e prosperidade. Mas essa aqui, eu tô achando que eu já essa semana, em vez de fazer de tarô e prosperidade, eu vou me adiantar e já fazer para o mês 8. Então, hoje é dia 22. Se eu fizer no dia 24, dá tempo de eu fazer bastante corte. Eu vou pensar. Eu gosto de fazer quando está bem pertinho também, né? Vou pensar. O que eu faço? Vocês podiam me dar uma sugestão, né? Vocês podiam falar para mim o que vocês querem. Se vocês querem uma live sobre o mês 8, agora, no dia 24, ou lá no dia 31. Acho que eu vou perguntar para vocês. Vocês é que vão decidir. Você decide como é que vai ser. Deixa eu ver, final de semana, meus signos em julho. Eu fiz dos signos em julho. Aí eu posso direcionar os signos em agosto. Vocês querem os signos em agosto? Essa semana ou semana que vem? Eu vou fazer uma enquete e uma postagem. Não, vou fazer uma postagem. É isso. E aí vocês vão responder para mim na postagem que eu vou criar. Que vai ser... que dia que vocês querem, né? Vai ser bacana. Postagem, criar postagem. Será que eu consigo criar uma postagem ao mesmo tempo que eu faço ao vivo? Acho que sim, né? Deixa eu ver. Vou escrever aqui, ó. Vocês querem... Eita, volta aqui. Vocês querem
Eita, volta. Aí eu coloco legenda nos meus vídeos, nas minhas lives, depois que o YouTube processa as informações aqui, eu coloco legendas em outros idiomas. Vai que. E já tem gente de outros idiomas acessando, eu tô achando super divertido. Hoje, a minha primeira pergunta hoje foi em espanhol. Só que imagina assim, o Google tentando traduzir eita. Nem vi como é que eles traduzem. Eita, oxi. Como é que será que eles traduzem o eita? Muito engraçado, gente. Oi, Drica, boa tarde. Tudo bem, minha querida? Obrigada por aparecer. Estou me perguntando aqui, Drica, cada vez que eu falo eita, como será que o Google traduz? Né? Eu falo oxi. Eu falo eita, e eu faço depois eu coloco a legenda em outros idiomas, né? Que eu habilito aqui. Vou habilitando. E aí eu dou uma checada, eu vejo, gente, é impossível, ninguém vai conseguir traduzir essa palavra xexelento. Outro dia eu falei xexelento. E como é que se traduz xexelento nos outros idiomas? Não faço ideia. Sei nem se eles vão entender. Aí eu fico corrigindo, né? Cafuné. Gente, cafuné é uma palavra em quimbundo e o Google não entende, eu tenho que ficar corrigindo. Caramba. Vocês querem leitura de tarô e signos de julho. Em qual noite? Não vai ser dia, vai ser noite. Aí eu vou colocar uma enquete. Vou colocar aqui, que dia? A gente vai escolher o dia 24 ou 31? 24 de julho ou 31 de julho. Assim eu já vou organizar, mas eu vou organizar de acordo com o que vocês decidirem. Como é que eu coloco uma imagem aqui? Imagem, vamos lá. Vou colocar uma imagem minha, lendo tarô, toda bonitona, toda né, Drica? Toda bonitona, toda pimpona. Cadê a Drica? Deixa eu ler aqui o chat. Nem tô olhando o chat, gente. Desculpa, deixa eu ver o chat. Né? E aí, deixa eu achar mais uma figurinha de zodíaco pra porque eu tô criando uma postagem ao vivo. Zodíaco. Pra gente criar. Eu vou criar uma enquete, uma postagem. Porque eu quero saber de vocês quando que vocês querem que eu faça uma leitura sobre o tarô e os signos. Se nessa quinta-feira ou na outra quinta-feira. Tem umas imagens bonitas aqui de tarô. Não, de signos. E assim eu vou seguir o que o povo votar. Aqui é assim, vai ser assim. Salvar imagem como. Eu vou colocar no. E assim eu tô criando uma postagem ao vivo. Tô me sentindo muito craque de YouTube desse jeito, sabia? Nossa, pra quem no começo da pandinha não sabia nem ligar o computador, no começo da pandinha, vocês acreditam? Nem sabia ligar. Vou escrever, né? Quinta-feira, porque o povo não tem quinta. O povo tem obrigação de saber, não. Quinta-feira, 24 de julho, ou quinta-feira, 31 de julho. Pronto, fiz uma postagem. E é uma enquete. Acabei. Ai, eu tô me sentindo muito youtuber. Como eu sou youtuber. Olha, ó. Criei aqui, gente, uma postagem. Tá lá, tá aqui no meu canal já. Que dia que vocês querem que eu faça uma live? Que dia não, vai ser noite, tá? Vai ser quinta-feira à noite. Ou essa ou a outra quinta-feira à noite do tarô e os signos. Vocês querem saber sobre os signos em agosto?
Agosto, vai ser os signos para o mês de agosto. Vocês querem saber agora, nessa quinta-feira, se antecipar? Vocês querem chegar um pouco mais fresquinho ali, nas vésperas, dia 31 mesmo, deu 7, e saber? Vocês me digam. E tá aqui bonitinho. O mês de julho ainda tá valendo, hein? Ai, meu Deus, deixa eu olhar aqui, meu Deus do céu. Deixa eu olhar aqui no WhatsApp. O mês de julho ainda tá valendo, hein? Tá aqui no canal. Ele ficou quietinho sempre porque eu tô vendo aqui Ó, alguém já mandou o comprovante, tá escrevendo a pergunta, tá? Então eu vou esperar a pessoa terminar de digitar a pergunta. E vocês que estão aí podem fazer o comentário de vocês, deixar o like, deixar o dislike, vocês que sabem. Eu vou responder aqui pra pessoa, tá? Fica à vontade. O importante é a gente passar uma tarde juntas. Com o Pix, meu Deus do céu, gente, Pix. O pessoal tá digitando aqui ainda. O Pix, que foi criado pelos bancões, bancão, os donos ricos, que são ricos assim há 100 anos, criaram o Pix, foram lá na porta do Banco Central, toque, toque, toque do Banco Central. Falou, Banco Central, tô gastando muito dinheiro, quero economizar, Banco Central. E o Banco Central falou, tá, e daí? Como é que a gente soluciona? Aí eles criaram o Pix. Os bancões criaram o Pix. Claro que tudo muito bem regulamentado pelo Banco Central. Tem nada a ver com o governo, com o governante, com o executivo. Porque o Banco Central é independente. E assim foi criado o Pix. Olha só que coisa. Começou no governo Rousseff e terminou no governo do Inominável. Mas não foi o Inominável, nem sabia o que era. Ai, o que é? O que é Pix? Nem sabia nem pronunciar. Duh. Ó, tô lendo aqui, hein, pessoal. Tá. Ó, vou responder aqui, tá, gente? Pra uma pessoa que acabou de mandar aqui já a pergunta. E manda a pergunta bonitinha. Do jeito que eu gosto, bonitinha. Bonitinha assim, ó, 3 perguntas, 3 linhas no máximo. Ah, mas eu quero dar o contexto. Então dá o contexto, amor. Mas a pergunta é em 3 linhas no máximo. Porque senão não dá, né? Vamos lá responder pra nossa amiga. Amiga, eu não vou mostrar a mesa, porque a minha câmera de cima não tá legal. Mas eu vou mostrando aqui pra você, tá bom? Eu tô tentando mostrar a mesa, não tá dando certo. Certo? Certo, retroflexo. Tá vendo? Eu começo, vamos ver até onde ele vai aguentar. Aqui, ó. Vamos ver até onde vai aguentar. Aí não aguenta nada. Pronto, desculpa aí. Não aguenta nada. Ai, meu Deus. Querida, não se preocupe com os percalços que você está tendo dificuldade. Sim, né? Não se preocupe com esse... Oh, não, amor, você não se preocupe com esses percalços, não, tá bom? Sabe por quê? Porque você vai conseguir. Esses percalços aí são momentâneos, é coisa que tá... é momentâneo, tá bom? Porque você vai conseguir, sim. Vai dar certo. Graças a Deus. Tá? Então, pega o que você acha que pode ser uma interrupção, às vezes. Ai, meu Deus, estava indo, aí empacou. Pega isso e transforma em aquela pausa útil. Como até as nossas férias são, né? Por que a gente tira férias? A gente tira férias para ter uma recuperação. Então pensa nisso como um momento de recuperação de forças para você. Tá? Esse aí não vai ser definitivo. Tá? Vai dar certo sim.
Vai conseguir. Você está sendo bem orientada, você está sendo bem direcionada. Isso é bem importante para você, né? Você vai viajar, né? Você quer viajar, né? Para fazer isso. Tem uma parte aí que relaciona-se à viagem, né? No exterior, viagem exterior especificamente, não é aqui para dentro não, viagem para exterior, né? Porque tá bem visível aqui uma, uma realização nesse sentido, para você conseguir. Então veja também o quanto não é importante de fato lutar por essa viagem exterior para você conseguir concretizar. Tá? Porque vai te ajudar, inclusive nessa concretização, essa viagem. Deixa eu olhar aqui. Viva! Que bom! Ah, que bom! Ó, então, assim, tá? Só recomendação para você. Sim, você vai conseguir, vai dar certo. Lembrando que é importante você se dedicar a esse aspecto, sim, de você fazer essa viagem. Não sei porquê, é importante. É como se você não fizer, vai ficar incompleto, vai ficar mal interpretado, ou você não vai ter os resultados, você não vai ter os. Não é resultado que fala? Conteúdo, uma coisa assim. Você não vai ter os dados. É isso, você não vai ter os dados completos. Tá? Então, é importante você fazer isso. Porque senão, é como se você não tivesse ainda com os dados completos. Essa é uma informação importante para você, tá? Os seus dados não estão completos. Você precisa completar. E aí é que está essa dificuldade, principalmente dificuldade por causa de... os indivíduos, seu foco de pesquisa, seu foco de indivíduos, tá? É dado incompleto, você precisa completar. Mas sim, você consegue. Principalmente se fizer essa viagem. Você consegue. Tá? Uma coisa está muito atrelada à outra. Então não é para você interpretar essa pausa aí como recuperação de forças, não é para ficar assentada em berço esplêndido, pelo amor de Deus. Tá? Não tá nada pronto. Tô te dando aqui um foco, tô te dando aqui uma direção. Tá? Direção é mais importante. Meu amor, você tem que falar com as pessoas, você tem que expor, tá? Você tem que falar com as pessoas, você tem que se expor, se relacionar, relacione-se, tá? É uma fase, sim, de dificuldade, é inegável, mas é possível, sim, que você consiga superar, tá? É só uma fase de dificuldade. E relacione-se, tá bom? Faça os contatos que você tem que fazer, as conexões que você tem que fazer, falar com quem você tem que falar, porque é sim possível, tá bom, meu amor? Deus abençoe que vai dar certo. É que vai ser difícil mesmo, tá? Pensa que vai ser fácil, não. Você sabe, né, que não vai ser fácil, né? Você sabe que tá bem dificinho, né? Mas mesmo com dificuldade, as trancas barrancos, mas tu vai. Tu vais. Tu vens, tu vais. Deixa eu olhar aqui. Muito bem, minha querida. Parabéns, viu? Vocês podem me enganar, mas vocês me enganam no tarô. Brincadeira, amor, brincadeira. Que é amiga, que é por isso que eu posso brincar. Deixa eu voltar aqui, gente. Oi, Jussiane Aparecida, bem-vinda. Muito obrigada por você estar aqui.
Oh, meu amor, eu posso responder sim. Deus abençoe. Vamos orar por ele, tá? Deus abençoe. Aqui, ó, aqui as perguntas são perguntas pagas, tá bom? Peço desculpas, mas aqui é meu trabalho. Então, o tempo que eu não estou atendendo alguém, eu estou aqui à disposição de vocês. Então, se você puder, se você quiser, você manda por gentileza aqui, o comprovante do Pix, que é R$ 10, aqui nesse mesmo número. Esse número é o meu Pix e é o meu WhatsApp. Então, você pode mandar por aqui e aí eu abro aqui para você ver, tá? Mas Deus abençoe ele enormemente. Se você não puder também, eu posso até já falar de um tratamento que é espiritualista, que coopera. E eu acho que esse tema que você está trazendo é um tema muito importante, muito sério, tanto para você quanto para muita gente, que é a questão da dependência química, né? E eu posso te falar algumas coisas dentro da espiritualidade também. Você pode mandar aqui o Pix, se você quiser que eu leia para você especificamente. E aí você me manda a pergunta exatamente, né? Eu não sei, aliás, nem sei, desculpa, meu amor, nem sei se é uma pergunta ou é só um comentário. Se você está só compartilhando essa experiência, peço perdão. Eu talvez tenha entendido errado também, depende se você só está compartilhando uma experiência sua. Sinto muito. Mas vamos conversar disso dentro da espiritualidade então, tá bom? É assim, gente, esse tema, eu vou falar dentro da espiritualidade, gente, por favor, dentro da medicina, lá com a médica, dentro das questões comportamentais, é lá com a psicóloga ou psiquiatra e também com o grupo de apoio, tá bom? Mas assim, a minha parte onde eu posso cooperar é dentro do assunto da espiritualidade. Então, talvez eu tenha entendido errado a Jussiane, ela está compartilhando uma experiência com a gente. Então, assim, e muito obrigada por compartilhar, viu, meu amor? Entendi, Jussiane. Aí eu só preciso que você me mande o comprovante, tá bom? Do Pix para eu poder abrir aqui o tarô para você, que é o meu trabalho, tá? Por conta disso. Enquanto eu não atendo alguém, eu tô aqui falando com vocês, respondendo a vocês. E eu já respondi outras pessoas, até para ser justo com quem já fez a leitura paga, né? Para ser equitativa. Então, assim, Jussiane, dentro da espiritualidade, uma coisa até bom de saber, viu? Dentro da espiritualidade, a dependência química, ela não se resolve em apenas uma vida, em apenas uma encarnação, tá? A pessoa, ela fica com uma série de problemas consigo que ela já traz de outras vidas e que pode ser que carregue para frente ainda. Aqui, essa vivência, digamos, essa vida, ela acaba sendo um grande processo de tratamento, sabe? Um tratamento espiritual. A própria encarnação é um tratamento espiritual da dependência química. E a gente vê isso muito forte quando a gente faz o tratamento da apometria. Então, a apometria é um tratamento espiritualista, que não tem a ver com uma religião específica, mas, evidentemente, como a gente está falando de crença em vidas passadas, a pessoa não vai ter jeito de escapar, vai ter que ser alguém que acredite sim, que trabalhe sim com a questão da desobsessão espiritual, a questão das vidas passadas. Então, a apometria, ela é um trabalho de desobsessão. Acontece que praticamente 90% das vezes é uma auto-obsessão. O que é uma auto-obsessão? Isso vale tanto para dependência química quanto para outras problemáticas. A auto-obsessão da gente vem desde vidas passadas, minhas vidas passadas, onde eu tive alguma vivência que foi tão negativa, que para reencarnar no dia de hoje, para reencarnar, para ter essa minha vida, aquela memória, aquela carga emocional, aquela carga energética daquela vida passada, ela pode ser que ela atrapalhe tanto, que ela prejudique tanto com o peso da culpa, com o peso de todas as problemáticas daquela vida passada, que essa parte seja, por Deus, tá? Isso tudo é um processo divino, que essa parte seja desassociada, e aqui vai criar uma força, uma matéria, digamos assim, né? Que a gente vai dar o nome de
Personalidade. O que é a personalidade? É um pedacinho nosso, da gente mesmo. E vai ter sempre essa conexão pelo fio de prata. Ah, mas eu não tenho só um fio de prata, que é a minha alma com o meu corpo. Meu amor, a gente é um emaranhado de fios de prata. Tem até um livro do Castanheda, antigo, que eu li. Será que era o Viagem a Ixtlã? Que ele falava desse emaranhado. Na época eu não entendi, né? Claro que quando eu li, eu não entendi, foi a nada. Foi mais de 30 anos que eu li, entendi, foi a nada. Hoje em dia, eu vou até reler esse livro, ver se é esse. Porque tá ali. E esse emaranhado, e pelo menos assim eu interpreto. Eu posso estar errada na minha memória, eu tenho que reler para saber se é isso mesmo, tá? Se alguém tem mais memória aí do Castanheda, por favor, escreve para mim. Então, esse emaranhado de fios de prata ligados a personalidades nossas, a pedaços nossos de vidas passadas, quando a gente renasce, quando a gente reencarna, essa minha personalidade tão pesada, tão negativa, ela fica lá no umbral, ela fica numa esfera, numa dimensão energética e espiritual mais abaixo do que a gente vive. E olha que a gente não vive lá numa dimensão muito lá essas coisas não, tá? Então ela fica mais abaixo. O que acontece? Aí a gente reencarna. De repente hoje, 2025, por algum motivo emocional, geralmente 100% das vezes, algum motivo emocional meu hoje, dessa época aqui, pode ser tão intensa no negativo que eu acabo despertando aquela personalidade, aquele meu pedacinho que estava dormindo no umbral. Parece meio complicado, eu estou tentando explicar, assim vocês vão aprendendo também o que é apometria. Então, desperta. Então, imagina, eu já não tenho uma conexão com o fio de prata, com esse pedacinho meu que está lá no embaixo. Então, é como se eu puxasse a sineta, estivesse puxando aquela sineta antiga com cordinha, como se eu estivesse puxando, a personalidade vem. Então, eu já não estava legal. Aí vem mais um pedaço meu de outra vida passada minha, que também já não está legal, fico fazendo o quê? Auto-obsessão. A apometria trata isso aqui. Então, ela trata essa minha auto-obsessão, a apometria. E aí, ela vai harmonizar essa personalidade, que vai ter essa oportunidade, e ela vai, então, voltar a integrar a minha alma, o meu espírito, o meu corpo, quem eu sou, só que de uma maneira do ensinamento, uma maneira positiva. Tá? Eu entendi. Entendi. O Jussiane, eu tô vendo aqui. Entendi, ele é seu filho adotivo. Então, e aí, claro que eu estou falando do ponto de vista espiritual, porque do ponto de vista químico, genético, tem as questões genéticas, que hoje em dia a medicina vê o quanto que a genética também favorece a dependência química. A psicologia mostra também o quanto... Isso algumas psicólogas me explicando, tá? Eu não sou psicóloga, mas algumas psicólogas já ao longo da vida me explicando, existe uma coisa chamada psicogenética. Então, é como se, assim, houvesse também uma carga psicológica, genética, que vem também de ancestrais até nós. Então, existe uma carga psicogenética junto. É bem complexo. A apometria, ela ajuda o quê? Ela ajuda a pessoa a ter esse alívio. Então, se eu estou aqui com uma personalidade que é da dependência química, agindo em mim, que eu já sou dependente química, ela se harmonizando me dá um alívio para eu poder me empenhar no meu tratamento. E aí eu te digo, é um tratamento que no caso da pessoa com dependência química, ela é sempre. Não vai existir nada nunca, não vai existir pílula mágica. Então, qualquer pessoa que chegue para você e prometa uma pílula mágica, essa pessoa ou não está sendo sincera com você, está querendo se aproveitar de você, ou não tem nenhum conhecimento de nada. Zero. Nem espiritual, nem médico, nem psicológico, nem nada. Tá? Então, não existe. O que existe é constância. Por isso que o AA e o NA, ou seja, Alcoólatras Anônimos e Narcóticos Anônimos, um dos passos, um dos grandes
lemas deles é só por hoje. Só por hoje eu não vou beber, só por hoje eu não vou consumir X química. Porque é um dia de cada vez. E dentro da espiritualidade é possível tratar, sim, mas é um tratamento contínuo. Se você, Jussiane, ou quem está me escutando, tem acesso à sua cidade ao tratamento de apometria, maravilhoso. Super recomendo, eu sou apômetra, então eu venho trabalhando há alguns anos com isso e a gente tem visto resultados no sentido de cooperação para o tratamento. A pessoa não vai... assim, é muito doloroso o que eu vou falar, principalmente para o coração de uma mãe, sinto muito. Não existe uma cura 100% milagrosa do nada. Isso não existe. O que existe então a pessoa vai passar essa vida, vai tratar. Pode ser que ela chegue lá na espiritualidade, vai continuar o tratamento. E assim vai diminuindo. A gente vê que a pessoa vai aos poucos, ao longo dos séculos espirituais, né? Não sabemos. É uma coisa assim que infelizmente apenas Deus sabe quando que a pessoa vai ficar realmente 100% limpa. Mistério. Que a gente pode ajudar, cooperar. E tem gente que assim, tem um tipo de tratamento que está bem, ele é controverso por causa da origem dele, não vou negar, eu também acho bem controversa, mas é um tratamento que eu já vi acontecer com pessoa séria, que sabe fazer, que é a constelação familiar. Então eu já fiz com uma pessoa séria, que realmente tem muita consciência, uma pessoa muito cuidadosa, então realmente eu vi funcionar. Mas é um tipo de... é controverso sim, porque tem gente que não sabe trabalhar com tudo na vida, né, gente? Tem médico ruim, tem psicólogo ruim, tem eletricista ruim, tem padeiro ruim, tem todas as profissões, pessoas que não sabem o que estão fazendo. Então, aí tem que ser sempre bem criterioso para escolher com quem você faz. Mas essa pessoa que eu conheço, ela faz constelação familiar virtual, online também. Então, essa pessoa eu tenho muita confiança. Porque eu já vi, eu já fiz, com essa pessoa ela é muito boa. Aqui ela está me falando, Jussiane. É isso, né, amor? É isso mesmo que você falou. É que ela já pediu ajuda para ele já foi internado, não melhorou. Existe uma coisa, eu estou te explicando algumas coisas que são até do tratamento, do conhecimento de quem frequenta o AA ou NA, Narcóticos Anônimos ou Alcoólatras Anônimos também. Que é uma coisa chamada, se você já ouviu falar de um momento chamado fundo do poço? Já ouviu falar de fundo do poço? Isso, tanto o alcoólatra quanto o narcótico, eles sabem do que eu estou falando. Fundo do poço é aquele momento muito individual, íntimo, aquele momento crucial na alma da pessoa, onde dói. A pessoa literalmente chegou no próprio fundo do poço. O fundo do poço para uma pessoa é um, para outra pessoa é outro. Não se sabe quando acontece ou se acontece nessa vida, tá? Então, às vezes eu sei porque eu já passei por isso, eu tenho gente com isso assim também, e aí eu sempre peço a Deus, meu Deus, ampare para que essa pessoa, não, olha o paradoxo, parece um paradoxo, mas não é, parece contraditório, mas não é. A gente tem que orar também para a pessoa chegar no fundo do poço, porque para algumas pessoas apenas isso. Para outras, não. A gente vê que a pessoa não chega. Mas eu não sei, a gente não tem como saber quando foi o fundo do poço do outro para recuperação. E isso, o fundo do poço é isso, meu amor. Fundo do poço é quando a pessoa chegou tão no próprio limite, ela ultrapassou o próprio limite. E o difícil disso, olha o que eu vou falar também, é que nós não podemos cair junto. O fundo do poço é da pessoa, não é de quem está do lado. E esse que é o desesperador, né? Porque você fica lá na beiradinha do poço, olhando a pessoa lá pro fundo, querendo desesperar, puxar ela para cima. Não. É muito doloroso, eu sei. Juro para você. Eu sei. Eu jurei no dia do meu casamento.
Então, assim, por quê? Porque é da pessoa, é uma vivência que a pessoa precisa passar por ela. Porque dali é que ela começa a recuperação para cima. E às vezes ela cai de novo, e ela tenta para cima, e ela cai de novo. Então, recaída é uma realidade. É triste, só eu às vezes no fundo, só vejo eu às vezes no fundo do poço. Então, meu amor, mas o fundo do poço, ele é tão crucial que ele é uma vez. Esse é o ponto, tá? Não é recaída, tô tentando ficar limpo e eu recaí. A pessoa tentou ficar limpa e recaiu. Limpa e recaiu. Não é isso aqui, ó. É total. E assim, e quando eu digo que é de pessoa para pessoa, não significa assim, coisas assim, só fisicamente. Pode ser algum movimento emocional que a pessoa tenha. Eu sei de pessoa que por causa de um sonho, a pessoa conseguiu, opa, parar. Eu já vi isso. Tá? Não vou contar porque, enfim. Mas eu já vi isso. A pessoa chegou, o que deu um clique para a pessoa parar com o movimento da dependência. Que não é que ela vai parar, tá? Ela vai ser sempre dependente química, mas parar com o que ela estava fazendo foi uma sacada de um sonho que ela teve, que graças a Deus deve ter sido a espiritualidade, Deus por meio da espiritualidade é quem inspirou a pessoa. Então não sabemos. E tem sim coisas mais trágicas que acontecem, não vou mentir para você, não posso. Tá? Então tem de tudo que acontece. E você já ouviu falar, e é bom que a Jussiane trouxe pra gente, que aí a gente está falando de um assunto muito importante, tá, gente? Enquanto não vem perguntas aqui, eu estou divulgando meu tarô, né? Então, quem quiser ler tarô aí, mandar a pergunta, eu respondo aqui diretamente ai, meu Deus, ao vivo. Você manda o comprovante de Pix ou transferência pela Wise, aqui por esse WhatsApp. Se quiser que eu leia fora da live, pode mandar também. Aqui durante a live é 10, fora da live é 18. Ou se quiser agendar um horário inteirinho comigo, olha aqui na descrição do vídeo, a gente agenda. Então, outra coisa importante, minha amiga, que eu também já vi que isso também ajudou pra caramba, que é o Alanum, como é que fala? Peraí, vou procurar direitinho para você. Isso, exatamente. Eu não lembro se você falou que é álcool. Dependente químico. Tem o Alanum, tem 2 tipos. E o... deixa eu ver. Tem alcoólico e de familiares. É um grupo de apoio de amigos e familiares de narcóticos. Existe também, e eu já vi gente ser ajudada, porque Nar-Anum. Tá? Existem 2 grupos para amigos e dependentes. Codependentes. Porque assim, querendo ou não, eu acho que se você já, então, pelo visto, você já sabe também que você é codependente, né? O que é o codependente? Não é o familiar. E quando fala amigo, porque não sei, enfim. Tá ali, amigos e familiares. É alguém que de alguma maneira foi afetada por isso. Pode acontecer. Então, o que é isso? Você familiar de um narcótico ou de um alcoólatra, você também tem um grupo de apoio para você. E não significa assim que, mas eu não uso nada. Não, não é para você que usa já é narcótico. Ou alcoólatra. Estou falando aqui para o familiar, para a pessoa que está do lado, que não é usuária. Se é usuária, então ela também é dependente química. Aí já deixou de ser codependente, passou a ser dependente. O codependente é aquela pessoa que tem a dependência emocional e nem sabe disso. Como é que eu acabei me relacionando com uma pessoa que é dependente química? É porque você traz na sua psique, no seu comportamento, alguma coisa inconsciente. Gente, pelo amor de Deus, estou falando inconsciente. Não estou falando em termos de culpa, eu estou falando em termos emocionais, tá? Então, o codependente também tem o seu grupo de apoio. No caso dos alcoólatras é o Anum
No caso do narcótico, é o Nar-Anum. Então, se você quiser um apoio para você e que acaba ajudando a outra pessoa, tá? Já viu a pessoa dependente química ser ajudada indiretamente por causa disso. Vi sim. Então, você procura aqui, dá uma pesquisada na internet, ou veja no seu bairro, onde no seu bairro. Ah, mas eu não quero que seja no meu bairro porque, enfim, é anônimo, né? Mas se você não quiser por algum motivo, procura em outro bairro, mas procure esses grupos de apoio para você também conseguir sair disso e enxergar a sua realidade. E eu já vi a outra pessoa ser ajudada graças a isso também. É muito importante. Ah, tem o lado espiritual, sim. Tem que cuidar também do lado espiritual. É muito comum, gente. Se vocês soubessem o quanto é comum alcoólatra, narcótico e codependentes serem médiums, e aí degringola tudo, tá? Ah, porque a pessoa já está com a própria problemática. Aí vem os amiguinhos espirituais. Aí vem as personalidades da própria pessoa que tem dependências químicas. Fica todo mundo junto ali, ó. Todo mundo pertinho, um do outro, consumindo junto. E eu já vi consumir junto. Meu Deus do céu, Deus me livre, Deus ampare, Senhor, que a pessoa conseguiu se recuperar. Que bom, mas eu já vi. Não foi bonito ver, não. Ui. Eita. Não foi bonito que eu vi. Deus abençoe a pessoa que continue a se cuidar. Mas aí, essa pessoa que estava com essa... que eu vi, né? Ela fez o tratamento da constelação. Eu nem sabia o que era isso. Nem conhecia, não fazia era ideia. Faz há muito tempo, eu estava começando no Brasil. Eu achava um papo, que papo é esse, gente? Vocês estão falando? Eu nem conhecia. Tá? Não sei nem... Acho que eu nem fazia ainda esse tratamento da apometria também. Não conhecia nada. E eu vi sendo tratado. Ajudou. Então, o que a pessoa pode fazer é ficar limpa. Isso sim, a pessoa tem como ficar limpa. Mas assim, se daqui... A pessoa pode ficar limpa há 30 anos. Maravilhosa. Se depois, faz de conta, de 30 anos a pessoa consumir o que quer que seja, pode ser um golinho. Pode ser um pitaquinho. Cai tudo. A pessoa cai 100%, tá? Terrível. Então, por isso que é um trabalho de todo dia. É todo o dia. Gente, eu vou ficar com vocês até às 17 horas para ler tarô ao vivo. Quem quiser, vão se inscrevendo no canal, me ajuda. Deixa o like, deixa o dislike. Vão se inscrevendo no canal, me ajuda aí. A ajudar o meu canalzinho a crescer. Para eu ter logo o superchat, para vocês poderem me mandar superchat. Porque por eu estou fazendo com Pix ou Wise, porque o meu canal é pequenininho, mas é bom trabalhador. Entendeu? Entendeu. Por isso que eu ainda uso assim, porque eu não tenho superchat. Mas também eu acho que depois eu vou, mesmo com superchat, eu vou deixar aqui. Vai que alguém que quiser me dar um ingressinho, quiser me dar um brinde. Quiser me dar um brinde aí de R$2. R$1, ó o brinde. Gorjetinha, pode dar gorjetinha, gente. Eu não tenho orgulho, não. Ah, não. A vida pegou o meu orgulho, pisou em cima, bem pisadinha assim, olhou pra mim e falou, e aí? Eu falei, pode ficar aí no chão. Pode ficar com esse orgulho aí pra você, vida. Vou seguir, ó. Vida que segue. Não tem negócio de orgulho, não. Espero que eu tenha compartilhado um pouco de apoio aí pra você, Jussiane. Deus abençoe ele grandemente, dê muita saúde, que mamãe Oxum abençoe o coração dele com muito amor próprio, que o nosso querido Pai Oxalá, que Jesus Cristo ampare ele para ele ter a grande fé na vida que ele necessita. Obrigada, minha querida Jussiane. E é isso, vamos pedir sempre para ele em oração, para que ele tenha fé na vida, porque as pessoas dependentes químicas têm esse chakra coronário aqui, olha, terrível. Sempre que você orar por ele, e oração de mãe, minha querida, nossa, eu já vi cada coisa
Ai, o coração fica gigante. Meu Deus. Na apometria, quando a gente vê os espíritos de mãe que ajudam, meu Deus, é a coisa mais gloriosa que existe. Glorioso. Então, a sua oração é poderosa, meu amor. Oração de mãe é gloriosa, é poderosa. Ela chega até no lá embaixo, ela chega até no lá em cima, ela chega onde tem que chegar. Tá? Então você ore por ele, sim, continue, meu amor. E assim, mentalize ele com uma luz dourada. Toda vez que você orar por ele, mentaliza ele com uma linda luz dourada, e você também, com uma linda luz dourada, que é a luz divina. Tá? Então, meu amor, eu acredito que seja bom, porque existe muito preconceito, né, Jussiane? Porque a pessoa tem um problema de saúde, porque isso é um problema de saúde. Então, existe muito preconceito, né? Mas eu acredito, sim, que ele seja uma boa pessoa. Mas é um problema de saúde. Então, a gente tem que mentalizar. Mas é um problema de saúde, e olha, eu vou falar uma coisa que, de novo, parece dura, né? Mas o próprio, você pega lá o livro dos alcoólatras anônimos, dos narcóticos também, o livro base deles, eles mesmos falam, tá? Um grande passo, quando a pessoa está lá no fundo do poço, que todo dia ela tem que se lembrar, é que ela é falida. Isso é poderoso. Olha que louco. Outro paradoxo, né? Parece uma contradição. Mas quando a pessoa reconhece para si mesma, eu, diante do álcool, eu, diante dessa química, eu sou um falido moral. Isso é mais forte do que eu. Eu sou fraco. Eu não dou conta. Então, o que eu tenho que fazer? Fugir, picar a mula, nem chegar perto. Não encostar, não olhar, não pensar. Isso que eles ensinam. Tá? Vai dar certo, amor. Vamos ter fé. Isso mesmo. Exato. Você faz o mais poderoso de tudo, Jussiane. O mais poderoso você já faz, que é orar. Tá? Oração de mãe tem um poder assim inegável, absurdo, glorioso, luminoso e luminoso também. A oração de mãe e mentaliza sempre ele na luz dourada, você na luz dourada. Seria tão bom se você fizesse o tratamento de apometria, mas aqui o que eu faço, o meu grupo, a gente é só presencial. O que você pode fazer é procurar aqui o que eu faço. A gente tem a harmonização de chakra, aí sim é caritativo, online, mas é harmonização de chakras, tá? É um tratamento energético. E ele é caritativo. Eu vou deixar aqui no chat para você, eu vou escrever. Você vai procurar aqui no Facebook, ó. Você e todo mundo, tá? Tô falando aqui pra Jussiane, mas qualquer pessoa que estiver até aqui me escutando, cadê? Tô escrevendo. E aí o que eu escrevo é mais rápido do que o que eu... Ai, isso é meu teclado. Ó, você vai ver. Oi, Vera, obrigada, minha querida. Pode, ai, gente, se vocês soubessem, Vera, como isso me ajuda. Eu aceito o engajamento. Eu aceito, tá? Pode passar, eu aceito. Ai, que ótimo. Eu tô batendo papo aqui, uma conversa muito importante sobre a dependência química e a espiritualidade. E assim, eu tô batendo papo porque a Jussiane trouxe esse assunto super importante pra gente aqui. Então eu gosto de bater papo com o tema que vocês mesmas trazem. Um dia eu vou fazer roteiro, quem sabe, aí eu tô pensando. Então assim, eu deixei aqui no comentário, mas qualquer pessoa que estiver me assistindo que quiser, o tratamento energético, a harmonização de chakra, à distância, sim, a gente faz, eu faço, o meu grupo que a gente faz é caritativo, esse sim é caritativo, mas tem que pedir a ficha. Então olha aqui no Facebook, esse Facebook é @Cristal de Orixá. Então, a gente sempre deixa as postagens ali, que a gente explica como é que é, você precisa mandar um e-mail pedindo
tem lá as explicações, tá? Você manda um e-mail para cristaldeorixá@gmail.com. Eu gostaria de uma ficha de tratamento de energético à distância. E aí a gente manda, o pessoal vai mandar para você essa ficha, você tem que preencher bonitinho. E aí uma vez por mês a gente faz à distância o tratamento energético. E isso assim, no caso da dependente química, você pode pedir todo mês. Todo santo mês. Se você conseguir achar um grupo de apometria ou de desobsessão também, aí tem que ver como o grupo trabalha, tá? Cada um tem uma regra. Perto de você também vale a pena. Nós aqui em São Paulo, o meu grupo, que é o Cristal de Orixá, a gente faz presencial e assim, no caso de mãe e pai, vocês podem fazer vocês fazem pela pessoa. A própria pessoa pode vir e se tratar. Mas depende, por algum motivo a pessoa não vem. Você que é pai ou mãe, você pode fazer pedir o tratamento pela pessoa, mas presencial, tá? Eu estou falando da apometria presencial que a gente faz uma vez por mês aqui em São Paulo. E aí já é outro assunto, né? Eu engatei e nem expliquei. Então assim, a gente faz um tratamento apométrico presencial uma vez por mês aqui em São Paulo pelo grupo Cristal de Orixá. E apesar do nome, é um tratamento que não é vinculado a uma religião, ele é espiritualista. E você que é pai ou mãe, você pode vir presencialmente e fazer por algum filho que tenha esse tipo de impedimento. Ou a pessoa é dependente química, ou a pessoa está hospitalizada, está encarcerada, nesse nível. Outros casos não, outros casos a pessoa que tem que vir. Tem que ser presencial. Por que esse caso? Porque a pessoa está privada do próprio livre-arbítrio. E ela não consegue se mexer, a pessoa está hospitalizada. Como é que a pessoa vai chegar lá presencialmente? A pessoa está encarcerada, ela não vai chegar. A pessoa é dependente química. Aí, meu amor, não precisa nem estar encarcerada. Ela já está privada do livre-arbítrio. Infelizmente, ela é escrava da dependência. Ai, peraí, meu cachorrinho está se mexendo. Peraí, quer se mexer? Peraí. Oi, meu filho. Oi, meu bebezinho bonitão. Oi, meu bebê. Oi, meu bebê. Então, assim, tem isso. Espiritualmente, não estou falando legalmente, gente, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus do céu, eu sou pequenininha na internet, já estou me preocupando. Mas espiritualmente, o dependente químico não tem mais livre-arbítrio, tá? Legalmente, sim, evidente. A pessoa é responsável por si. Mas espiritualmente, então por isso que o pai e a mãe que vier a pedir tratamento presencial da apometria, a pessoa pode fazer. Em outros casos, não. Ah, quero fazer o tratamento para fulano. Não, aí tem fulano que tem que vir. Sinto muito. Isso é regra do meu grupo. Aí você tem que ver perto de você, o grupo de apometria, como é que é a regra lá, tá? Aí tem que descobrir, tem que mexer. Ah, e ali não tem apometria perto de mim, tem o centro espírita. Vai lá, veja no centro espírita se eles aceitam fazer esse tratamento de desobsessão relacionada à dependência química. Vai trazer a cura 100%? Gente, só Deus é que sabe. Assim, eu sou obrigada a dizer que não. A pessoa pode ficar limpa, pode ter forças para então buscar ajuda. Isso sim. Tá? Eu tenho que ser muito honesta com vocês. Não posso ser menos do que 1000% honesta com vocês. O meu bebezinho, de 4 patas, ele precisa de ajuda para levantar. Por isso. Eu estou cuidando dele. E eu vou ficar com vocês até às 17 horas para responder perguntas, tá bom? De tarô. Tá, alguém está aqui me digitando já. Então, peraí, deixa eu ver o que a pessoa vai falar. Verdade, eu fiz, só saiu quando teve alta com minha assinatura. Fez o que, Jussiane? É tanta coisa que eu falei que eu perdi aqui, desculpa. A internação, será? Alta, é isso, assim, é complexo, tá? Não é fácil não, realmente.
e é todo dia e é um trabalho, por isso que você tem que procurar o grupo, viu, meu amor? Imagina, eu que agradeço, Jussiane. Ó, mas Jussiane, procura você e todas as pessoas que estão. É, desculpa, eu tô lendo aqui o WhatsApp. Oi, Mônica, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, viu, Mônica? Bem-vinda, obrigada por vir. Se inscreve, turma, que está assistindo. Deixa o like, deixa os dislike, tá? Então, assim, o grupo de codependente é muito importante. Ou a ANUM ou o NAR ANUM. É muito importante. Vá você buscar isso também. Para você, porque assim, para você não cair junto, tá? A verdade é essa. Não estou falando que você vai ficar dependente. Eu estou falando cair assim, em sentido de saúde, de emoção, de renda, porque nessa hora a vida financeira da família vai para o brejo, né? Então, para você, como é que o cuidador, quem cuida do cuidador? Se o alicerce da casa não está bonito, não está bom, como é que acontece? O que acontece com a casa? Mônica, tudo bem, minha querida? Vou responder para você, mas assim, eu tô aqui, hoje são perguntas e respostas pagas, tá bom? Então, você precisa só me mandar o comprovante do Pix, que é R$ 10 durante a live, a pergunta, aqui nesse mesmo WhatsApp, que aqui está. Se você está fora do país, não tem acesso a Pix, pode mandar pela Wise, esses R$ 10 está aqui, assim, também eu preciso do comprovante, tá bom? Só para ficar fácil de eu identificar aqui. Porque outras pessoas mandam e é difícil ficar abrindo aplicativo. Eu preciso disso porque eu estou aqui a trabalho, né? O tempo que eu não estou atendendo alguém na minha leitura particular, eu dedico aqui para vocês, para essas lives com essas perguntas, com esse precinho mais camarada. Tá bom, Mônica? É só por isso, tá bom? Então, se você puder, por gentileza, mandar aí o Pix, eu agradeço, tá? É por causa disso. Enquanto isso, a gente está conversando sobre a espiritualidade, tá, Mônica? Se quiser bater papo aí sobre a espiritualidade, a gente está aqui também batendo papo da espiritualidade, porque nós adoramos falar sobre isso. Sim, sim, eu estou em live, eu estou ao vivo. Que beleza! É isso aí, estou ao vivo. Que beleza! Muito bem. Ai, meu Deus do céu, meu filho latindo. E a pessoa mandando pergunta. Ai, meu Deus do céu. Ó, a pessoa que tá mandando pergunta. Ó, eu vou deixar aqui um recadinho. Ai, meu Deus do céu, meu cachorro tá latindo agora. Preciso descobrir por que ele tá latindo. Tá? E se eu sair daqui da tela, vai ficar esquisito, né? Aí para de latir, vamos ver. Sabe o que acontece? Eu vi a minha gata, uma das gatinhas, que era tão boazinha, coitada, mas ela deitou na caminha do cachorro. E os gatos que eu fiquei esconder, ó. Aqui, ó. Ela deitou na cama dele. E aí, ele fica do lado. Ele não tira ela. Quem tira um gato de cima de algum lugar? Nem cachorro tira. Mas eu já deixei a caminha do lado, tá? A caminha dele. Provavelmente ele tá assim reclamando. Cadê meu lugar? E ela nem tira. Ficou quieto, então tá bom. Bem, vamos lá. Beleza. Vou ler aqui para uma pessoa. Gente, eu estou nos últimos minutos, vou ler aqui para essa pessoa. Se você quiser mandar a sua pergunta, você mande aqui, tá bom? Eu vou ficar até às 17 horas
e você mande essa perguntinha agora, porque aí depois vou ler sim, mas aí vai ser fora da live é R$18, tá bom? Só durante a live aqui é R$17. E de novo minha câmera de cima parou, então é eu aqui de novo ler para vocês. Vamos ver. Eita. Olha. Preciso até saber, assim, se foi tudo bem. Assim. Eu sou obrigada a falar, tá? Do jeito que tá aqui, eu vou falar do jeito que tá aqui, aí. Ai, pra te ajudar. Meio que. Tá difícil mesmo, né? De alguém querer. Nossa, gente. Tá difícil. De alguém querer, tá? Parece que não fui lá essas coisas. Desculpa. Parece que não foi lá essas coisas, né? Por quê? Parece que não foi tão de boa. Porque eu não sei. Você que sabe. Não fui tão de boa, tá difícil. Estão decidindo ainda, tá bom? Porque não estão muito afim, não. Só tem essa opção? Ai, não sei, teria que ser outra pergunta, né? Não sei, se for só essa mesma opção... desculpa. É difícil alguém querer, hein? Difícil alguém querer. Vai ter que fazer? Vai ter que fazer. Mas assim, meio que vai ser meio por eliminação, tá? Nem... Desculpa. Meio que vai ser no Jockey Pô. Ai, que ruim. Desculpa. Ai, não tô muito afim não, viu? Meio que vai ser no Jockey Pô. Meio que vai ser e agora. Veio, já é você que é responsável por isso, ficar com você. Tô. Vai ser meio assim, viu? Não quero abalar isso, autoestima, não. Nem se orgulho, peço perdão. Mas eu tenho que te falar a realidade que está sendo mostrada aqui. Tá? Para que, se necessário, com essa informação, você possa trabalhar, fazer algo a respeito para modificar essa informação, se assim for possível. Porque dá um tempo, tá? Melhor coisa, dá um tempo para que conversem, para que vejam, para que reflitam. Porque não está muito... agora não está decidido, está empate. Nesse momento, hoje, é um empate. Você está querendo saber agora. Tá? É um empate. Não é que estão decididos. Ninguém que fala assim, eu quero muito isso. Não tem ninguém assim agora não, tá bom? Deixa, dá um tempo, deixa a poeira assentar. Deixa essa poeira assentar, quem sabe, com mais calma. Olha. Muito difícil. Tendência é ninguém, tá? Sinto muito. Tendência é ninguém. Desculpa. Talvez você tenha que refazer, reformular, repensar, procurar um novo direcionamento, procurar um novo caminho, uma nova solução, do jeito que tá. Tá bom? Eu não estou aqui avaliando questão de mérito. Tá? Não estou aqui avaliando, não estou te dando uma opinião, é o que está sendo mostrado aqui nessa realidade.
tá? Então dá um tempo, de novo, dá um tempo para que eles ponderem, para que eles pensem, para que eles reflitam, porque alguma coisa com certeza vai ser decidida, não tem escapatória, vai ser decidido. E mesmo que seja contra gosto das pessoas, vão ter que decidir, isso é um fato. Vão decidir. Dá um tempo, tá? Não mexe agora não. Deixa o tempo das pessoas, deixa as pessoas se resolverem, deixa as pessoas fazerem, e aí as pessoas vão te dar a resposta, tá bom? Porque agora, se você mexer, acho que vai piorar, tá? Então dá um tempo, pronto. É isso. Vai ter a resolução, que alguém, as pessoas é que vão te dar essa resolução, tá? Não é você. Agora, da sua parte, o que você podia fazer, você já fez. Foi. Deu. Espera. Espero que dê tudo certo pra você. Desculpa, eu queria te dar uma informação melhor que essa, tá? Não deixa assim a pessoa. Tá? Tá chegando. A resposta tá chegando, isso que importa. Pronto. Ufa, a resposta vai chegar daqui a pouco. Queria te dar uma informação melhor do que essa. Queria que fosse melhor pra você, tá bom? Desculpa. Oi, Vânia Leandro! E Cris Lima, tudo bem, queridas? Vocês podem me mandar pergunta ainda, sim, só que assim, eu estou fazendo a leitura paga, tá bom? É R$10 aqui no Pix ou no Wise. Veja aí onde vocês estão, o que vocês conseguem. Eu preciso que me mande o comprovante aqui pelo WhatsApp, que é esse mesmo número de Pix é o meu WhatsApp. Tá aqui também o meu perfil da Wise, o meu nome, né, que está lá da Wise, para você fazer a transferência, caso você esteja em algum país onde não consiga acessar o Pix. Eu peço sempre que, se vocês puderem, eu agradeço muito que vocês se inscrevam no meu canal para me ajudar. Estou aqui, enquanto eu não leio tarô exclusivo, que eu faço leituras individualizadas, exclusivas. Então, o tempo que eu não estou lendo para alguém, eu estou dedicando aqui para vocês, para fazer essas leituras durante a live. R$10 é durante a live. Daqui a pouco, quando eu fechar, aí vai ser leitura fora da live, pergunta individual. Eu faço também, mas aí é R$18. Tá? Então eu vou com a live até às 17, gente. Quem quiser mandar pergunta, já manda agora. Porque aí eu aceito perguntas até às 17 horas. Eu até finalizo, assim, as perguntas aqui ao vivo, mas as perguntas têm que, pra ser R$10, né? Aí depois desse horário é 18, tá bom? E eu peço sempre a compreensão de vocês, porque eu tô aqui a trabalho, né? Enquanto eu não leio para alguém no individual, eu leio aqui para vocês. E aí, claro, se você quiser realmente, não, eu realmente quero, mas fora da live, tudo bem também. Se me manda aqui é R$18, já me avisa. Eu gostaria de leitura fora da live. Tem gente que faz isso também. E aí eu faço a leitura, tiro foto aqui da cartada para você, mando o áudio, mando a foto da cartada, eu mando sempre a dica de banho de ervas, o que for necessário, né? Banho de ervas ou vela, alguma coisa aí que venha de inspiração para te ajudar. Eu faço isso também. Eu fico mexendo aqui o tempo todo, porque eu sempre fico incomodada, fica esse negócio gigante na minha cara, mas vocês não querem ver minha cara, né? Vocês querem saber a resposta da pergunta de vocês. E eu deixei um post ali, ó, na parte de postagem. Eu quero saber de vocês, se vocês querem uma leitura de tarô e o signo. Ah, eu coloquei em julho, não faz sentido em julho. Oh, meu Deus, deixa eu editar. Editar, como é que eu faço? Eu edito isso aqui agora, meu Deus do céu, escrevi errado.
Vamos lá, não é julho, é agosto. Agosto. Postagens. Postagem. Deixa eu atualizar que eu escrevi errado. Por isso que ninguém tá respondendo. Agosto. Agosto. Eita, quer ver que não tá? Vou ter que excluir. Ai, que saco. Eu escrevi errado a postagem, tá vendo? Eu tava toda feliz que eu achei, nossa, olha só, eu consegui fazer uma postagem enquanto eu tô na live. Fiz errado. Eita, eu sou taróloga, gente, eu não sou youtuber. Quer dizer, agora eu sou youtuber, né? Imagina isso, gente, tão engraçado isso na minha vida. Vocês não têm ideia do quanto isso é engraçado na minha vida. Pronto, paguei. Paguei, eu vou criar uma nova postagem. Só que dessa vez direito. Ai. Tá vendo? Quando eu tava toda feliz, olha só. Ai, Deus, aqui, agora eu vou fazer. Em agosto. Aqui. Muito bem, ó, eu aceito perguntas de vocês até às 17 horas. Depois vai ser, se você quiser mandar sua pergunta, pode mandar. E aí vai ser mandado, vai ser o valor de 18. Aí tá vendo a pessoa quer fazer. Ah, o que é isso? A pessoa quer escrever postagem ao mesmo tempo que tá falando, fazendo live, ó. Vocês querem leitura de tarô e signos de agosto. Em qual data? Eu vou fazer uma enquete. E vou colocar uma figurinha nessa enquete. Vou colocar uma figurinha e eu vou colocar a data do dia. Hoje é dia 22, eu vou colocar a data do dia 24. Quinta-feira. 24 de julho. Quem quiser mandar pergunta, gente, manda aqui o comprovante do Pix, tá bom? Com a pergunta aqui nesse WhatsApp. Eu, no dia, vou pegar outra figurinha. Imagens. Que também vai ser uma quinta-feira, 31 de julho. Quando vocês querem. Agora eu fiz certo, gente. Eu tinha feito errado. Errado. Pronto, deixei uma postagem. Vocês vão me responder. Quando que vocês querem saber sobre os signos de vocês durante o mês de agosto? Se vocês vão querer na próxima quinta-feira, à noite. Oi, Sabrina Borba, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Bem-vinda! Turma que tá passando, vai se inscrevendo, para você não custa nada, para mim me ajuda. Deixa a sua curtida, deixa a sua descurtida. E vocês têm mais uns minutinhos para me mandar pergunta aqui ao vivo. Durante a live é R$10, depois da live é 18. Porque assim, quer dizer também, se você quiser que eu responda exclusivamente fora da live, tem gente que faz isso também, de um jeito ou de outro é 18, tá? E pode mandar aí a perguntinha. Eu deixei lá nas minhas postagens, depois vocês passam lá, me dá a opinião de vocês. Quando que vocês querem saber sobre o seu signo durante o mês de agosto? E aí eu faço uma cartada geral, pegando vários aspectos, tá? Energia geral, energia de trabalho, energia de amor. Aí eu faço um geral.
que é para ajudar vocês durante o mês de agosto. A de julho ainda está valendo, está aqui na playlist Leitura de Tarô ao Vivo. Eu ainda tenho aqui, está valendo a de julho para o seu signo. E eu fiz agora essa semana uma leitura de tarô atemporal para os signos também. Aí é qualquer momento, não depende de dia, mês, hora, depende de nada. Você chega aqui, acessa o tarô dos signos, é amor. Fiz específico para a área de amor. Pode acessar lá, ver que energia geral pode estar para falar aí ao seu signo. Qualquer época. Tem que ver o que faz sentido para você. Principalmente presta atenção se você já sabe qual é a sua lua, onde está a sua lua, em qual signo está a sua lua. Principalmente esse signo, quando se trata de amor, tá? Relação afetiva. É o principal para você conseguir assistir. E eu já li tarô para algumas pessoas hoje. Logo, quem chega aqui, olha, vai ver que eu vou criar já, dentro de alguns dias, uma playlist nova que vai ser em espanhol. Acho até que eu já criei o nome da playlist. Deixa eu ver. Playlists. Tarot en español, que va a salir con un portuñol por veces, porque así es la vida. He creado un vídeo, pero este está como una prueba, no es un vídeo definitivo y se fue para poucas personas. Porque aí eu tô praticando o meu espanhol, né, gente? Tem que praticar. Se você não pratica o seu espanhol, você perde. Se você não pratica o seu idioma, você perde. O meu francês, por exemplo, se foi, né? Meu francês já era. O meu francês, cadinho do meu francês. Não consigo pedir nem... Não consigo perguntar nem mais onde fica o banheiro em francês. Tá? Perdi tudo, meu francês. Meu Deus do céu. E meu inglês eu também não vou me atrever, não. Mas... Quer dizer, atrever a gente se atreve. Na hora da necessidade a gente se atreve. Mas aqui pra tarô, fica, né, uma transmissão ao vivo, aí fica chato, né? Tem que fazer bem bonitinho. Muito bem, gente, olha. Quem quiser agora mandar sua pergunta fora da live, é R$18. Se quiser agendar o seu horário de leitura de tarô exclusiva comigo também, entre em contato aqui nesse WhatsApp. Também está na descrição do vídeo. Eu agradeço a todo mundo que veio falar comigo hoje, que mandou as suas perguntas, que bateu papo comigo, que fez parte aí da minha tarde. Espero que você tenha tido aí uma tarde bacana também, uns poucos minutos que passamos juntos. E eu peço sempre que Deus abençoe a todas vocês com muito amor, com muita luz, com muita saúde, com muito bem-estar e prosperidade na sua vida. Presta atenção, se inscreve para você receber aí a informação, para você ver a informação dos próximos vídeos e lives, tá bom? Obrigada, gente. Beijo. Tchau.